Voltamos agora com o Vê Mais e o assunto de hoje, agora nesse último bloco do nosso programa, é saúde mental. E tem um número interessante que chama a atenção, viu? No ano passado, 300 mil brasileiros pediram afastamento do trabalho por causa de saúde mental. O número é grande e assusta e a gente fala mais sobre esse assunto agora, porque quem está chegando aqui com a gente é a Manu Justino. Boa tarde, Manu, seja muito bem-vinda ao nosso Vê Mais, está chegando para trazer as informações, seja bem-vinda. Oi, Bia, boa tarde, obrigada, né? Boa tarde também para todo mundo que está assistindo a gente. É verdade, esse número aí é de 2023, tá? Só o ano passado, mais de 300 mil pessoas aqui no Brasil foram afastadas por conta de doenças. Preocupante, principalmente se a gente comparar o número de 2021, que foi pouco mais de 200 mil pessoas, né? 200 mil pessoas aqui no Brasil. E isso acende um alerta. Hoje a gente percebe que esse assunto está sendo, sim, mais falado, mas ainda tem uma certa resistência, o pessoal tem um pouco de vergonha e principalmente isso se reflete o quê? No trabalho, né? No trabalho. A gente sabe que todo trabalho tem as suas dificuldades, mas quando começa a ter dificuldade, a pessoa, inclusive fora dele, com relações interpessoais, a pessoa não consegue mais fazer as atividades, aí acende um alerta. Tem um dado aqui, um estudo que foi feito pela agência People at Work, e na verdade, assim, são assuntos que a gente, de certa forma, já sabe, mas acaba dando mais credibilidade, né? É justamente isso, falando que as pessoas hoje estão se abrindo mais para falar sobre esse assunto no ambiente de trabalho. Eles entrevistaram mais de 32 mil pessoas em 17 países, incluindo o Brasil, e eles constataram que 68% das pessoas se sentem à vontade para falar de algum tipo de doença física no trabalho, então de comentar sobre isso, e 64% sobre questões de saúde mental. Então a gente vê que esse percentual tá bem parecido, né? Coisa que há alguns anos era bem diferente, o pessoal era muito mais fechado para falar em relação a isso. Inclusive, a gente cita aqui uma doença que está diretamente relacionada a isso, que é a síndrome de burnout, né? Que já foi falado aqui no Vê Mais, enfim. Então, é uma doença realmente que normalmente o quê? A pessoa tem no trabalho, não é um simples cansaço, né? Na verdade, a pessoa começa a ficar desgastada mentalmente, isso reflete também em doença física, sabe? Quando a pessoa só de falar na atividade dá aquele aperto no coração, ou a pessoa começa a ter problemas fora do trabalho também, aí acende um alerta. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconheceu o burnout como uma doença ocupacional, ou seja, uma doença que pega no ambiente de trabalho, né, que se desenvolve por conta do trabalho em si. E o Brasil é o segundo país com mais casos de burnout no mundo, isso segundo uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense. Então, são dados bem preocupantes, né? Felizmente, agora está sendo mais conversado sobre isso, mas ainda precisa melhorar muito, né? Inclusive, casos de afastamento de trabalho, porque esse número de 300 mil a gente inclui pessoas que foram afastadas temporariamente, né? Que é aquele chamado auxílio-doença, como pessoas afastadas de maneira permanente, né, que antes era falado como aposentadoria por invalidez, isso por saúde mental. Então, é legal falar sobre isso, né, inclusive a questão trabalhista, né, hoje aqui no Brasil já vem sendo discutido porque existe agora um estudo, né, enfim, tem que ter um exame psíquico para comprovar, enfim, existe isso para comprovar em casos de pessoas que, por exemplo, tiveram a síndrome de burnout, foram demitidas e aí a pessoa entra com uma questão na justiça, então para poder comprovar isso e ter os direitos trabalhistas, é possível fazer esse exame, é um início, né, na verdade agora de um reconhecimento dessa doença, que é doença mental, mas que claro, né, afeta diretamente, né, Bia, a qualidade de vida, não só da pessoa, mas da família também. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente, trazendo esses dados super importantes. Importante a gente falar de saúde, né, gente? Independente físico ou mental.